A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra da parte de Deus para o teu coração, uma palavra abençoada que veio do céu para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos, capítulo 31, versículo 24, que diz: Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Aleluia! Então, por que Deus ele separou para as nossas vidas essa palavra? Porque vivemos em uma geração que muitas vezes só quer as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus, os milagres de Deus, mas não quer se esforçar para ter esses milagres de Deus. Veja que aqui a palavra de Deus diz que nós temos que nos esforçar. Se a gente espera no Senhor, se nós estamos esperando algo, se nós estamos confiando em Deus, que Deus ele vai nos dar um milagre, se nós temos fé em Deus, nós temos também que nos esforçar. Mas o que acontece é que muitas pessoas querem sim as bênçãos de Deus, mas quer continuar do mesmo jeito que está. E muitas pessoas vivem na ilusão e que vai alcançar algo da parte de Deus sem se esforçar. E Deus está dizendo que nós temos que nos esforçar, porque quando a gente se esforça, Deus está vendo que nós queremos mudar, que nós queremos contribuir para a obra de Deus, que nós queremos fazer algo diferente em nossas vidas. Contribuir aqui não estou falando em questão de dinheiro, mas contribuir, fazer algo para a obra de Deus, fazer algo para agradar a Deus. É isso que esta palavra de Deus está falando. Nós temos que nos esforçar. E muitas pessoas, até no meio evangélico, algumas pessoas que se diz ser de Deus, vai à igreja e acha que porque está indo à igreja, ela já é uma pessoa convertida. Só que muitas vezes essa pessoa, mesmo indo à igreja, tem falhas, tem algo que não está agradando a Deus. Por exemplo, chamar palavrão, falar algo que não agrada a Deus no seu dia a dia, trazendo práticas mundanas para a sua vida, práticas de pecado, algo que não agrada a Deus. E Deus ele é justo, Deus ele é reto, Deus ele é santo. E como Deus sendo santo vai abençoar, vai fazer milagres, vai fazer maravilhas e trazer bênçãos na vida de uma pessoa que está em pecado, na vida de uma pessoa que não quer mudar, que não quer nascer de novo, que não quer abrir mão do pecado. Então fica difícil alcançar as maravilhas de Deus e os milagres de Deus. Quando Deus falou com Josué, ele disse que Josué teria que meditar na palavra de Deus dia e noite, e que ele fizesse com que praticasse a palavra de Deus, que ele fosse fiel a Deus, para que ele viesse prosperar em tudo que ele fizesse. Então, para que a gente venha prosperar na nossa vida, em várias áreas da nossa vida, é preciso que a gente venha nos esforçar para servir a Deus em espírito e em verdade, e não servir a Deus pela metade. E não servir a Deus só dentro de uma igreja, mas servir a Deus dentro da nossa casa. Servir a Deus no trabalho, servir a Deus aonde quer que vá. Servir a Deus na faculdade. Servir a Deus quando for no supermercado. Servir a Deus em vários lugares. Aonde estiver, servir a Deus, ser fiel a Deus. E nós vemos que muitas pessoas que se dizem ser de Deus ainda têm práticas mundanas, ainda tem algo que faz no tempo da sua ignorância, ou seja, no tempo em que não conhecia a palavra de Deus. Tinha práticas mundanas porque não conhecia a palavra de Deus, que era o tempo da ignorância. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos o nosso Senhor Jesus, tudo tem que ser diferente. Nós temos que abrir mão do pecado. Nós temos que abrir mão das práticas mundanas para que a gente venha viver em retidão, para que a gente venha viver em santidade, porque nós temos que lembrar que nós servimos um Deus que ele é reto e que ele é santo. Por isso ele não vai aceitar iniquidade, pecados numa pessoa que se diz ser de Deus.
Porque aí uma pessoa que vive em pecado, uma pessoa que vive fazendo coisas que não agrada a Deus, dizendo que é de Deus, essa pessoa está envergonhando o evangelho de Deus. E nós sabemos que existe sim pessoas que se dizem ser de Deus, mas que não está vivendo a palavra de Deus, não está praticando a palavra de Deus. Acha que essa rotina de ir para a igreja todos os dias já é o suficiente. Quando na verdade Deus ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que nós pensamos, ele sabe como nós agimos. E muitas vezes pessoas não tratam bem a sua esposa. Homens que se dizem ser de Deus não estão tratando bem a sua esposa. Não estou dizendo todos, mas algumas pessoas. Ou a esposa não trata bem o seu esposo. Ou não trata bem algum familiar, ou seja, dando mau testemunho. Quando vai para a faculdade, se comporta de um jeito que ímpio se comporta, falando palavrões, palavras frívolas. E a palavra de Deus diz que nós daremos conta de todas as palavras frívolas, todas as palavras que saem da nossa boca. Então nós temos que entender que a partir do momento que nós somos de Deus, que nós estamos servindo a Deus, tudo tem que mudar. Aquelas práticas mundanas, algo que é contra a palavra de Deus, já não pode mais fazer. Chamar palavrão já não pode mais fazer. E isso é bem comum. Muitas pessoas que se dizem ser de Deus ainda chamam palavrão. Veja que pecado, chamando palavrão, achando que é normal, achando que está no mundo, que é normal e que só não pode chamar palavrão quando estiver dentro de uma igreja, mas no dia a dia é normal, se aborrecer, já abre a boca e já fala um palavrão. Então isso não é um comportamento de alguém que se diz ser de Deus, não é um comportamento de um filho de Deus. Nós não podemos estar chamando palavrão, nós não podemos pensar em coisas que se referem ao pecado, nós não podemos estar com o nosso coração contaminado. Nós temos que mudar toda a nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar, nossas atitudes. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Nós não podemos pensar como pessoas que estão no mundo, como pessoas que são mundanas. Nós temos que pensar como filhos de Deus, abrindo mão do pecado, abrindo mão das coisas que não agradam a Deus, nos esforçando. A palavra de Deus nessa noite diz para você: se esforce. Se esforce. Se você está esperando um milagre da parte de Deus, se você está esperando algo da parte de Deus, as maravilhas e as bênçãos de Deus, você tem que se esforçar. Nós temos que simplesmente servir a Deus em espírito e em verdade. O que nós pensamos, o que nós fazemos, quais são as nossas atitudes? Será que as pessoas na posição de esposa só está pensando nela ou está pensando também no seu esposo? Será que as pessoas na posição de esposo está pensando na sua esposa ou está pensando só nele? Então nós não podemos ser egoístas, nós não podemos querer as coisas só para nós. Nós temos que viver em união, nós temos que entender que quando nós servimos a Deus em espírito e em verdade, nós começamos a mudar dentro de casa. É dentro de casa que as outras pessoas, outros familiares, vai ver que você realmente é uma pessoa transformada, que você está dando um bom testemunho da palavra de Deus. E é através das suas atitudes que muitas vezes pessoas olhando para você se converte também, porque vê que o Deus, o Espírito Santo que está em você, fez com que você vivesse uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida que recebeu os milagres de Deus e as bênçãos de Deus. E quem não quer receber os milagres de Deus? Mas para isso é preciso que a gente se esforce, que a gente saiba abrir mão do pecado. Tem lugares que nós não podemos ir, tem músicas que nós não podemos escutar.
Então tudo isso nós temos que saber, tudo tem que mudar. E é uma maravilha mudar para o nosso Deus, porque nós sabemos que Deus, Ele é galardeador e Ele nos dá presentes, e Ele cuida de nós, e Ele nos ama, e Ele nos ensina a viver uma vida de retidão através da palavra dEle. Veja como é grande a misericórdia de Deus em nossas vidas. Então vale a pena servir a Deus em espírito e em verdade, não servir a Deus de fachada. Olha, eu vou para a igreja, então eu sou de Deus. Não é bem assim. É viver a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus, ser uma pessoa reta e viver com santidade. Nós sabemos que existem pessoas ímpias, sim, que são pessoas que têm prosperidade, mas nós sabemos que essa prosperidade não veio de Deus, porque não existe iniquidade. Algo onde tem iniquidade, onde tem pecado, que Deus venha fazer com que aquela pessoa venha prosperar, que Deus venha fazer com que aquela pessoa venha alcançar algo. É preciso que a gente nos esforce, é preciso que a gente venha viver em santidade, para que a gente venha prosperar em tudo que a gente venha fazer. É assim que diz a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é correta, é santa. Foi assim que Deus falou com Josué, que ele meditasse naquela palavra e que ele fizesse cumprir a palavra de Deus na vida dele, para que tudo que ele fizesse viesse a prosperar. Veja como Deus está nos ensinando. Então, se nós queremos alcançar os milagres de Deus, é preciso viver em santidade, é preciso nos esforçar. E Deus vai nos ajudar. E aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos. E aquilo que nós não podemos fazer, Deus vem e faz. Porque Deus é um Deus de milagres. Porque Deus é um Deus do impossível. E Ele pode fazer aquilo que eu e você não pode fazer. Porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é grande em glória e Ele pode sim mudar a tua vida. Ele pode fazer com que, mesmo você hoje estando chorando, mas no outro dia você alcançar um milagre de Deus. Porque Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é grande em glória. Jesus, Ele é o vencedor, Ele venceu a morte. Jesus, Ele é o nosso Senhor e Ele tem maravilhas para todos aqueles que servem a Ele em espírito e em verdade, não com falsidade, mas com verdade. Aí está o segredo para você alcançar as bênçãos de Deus. É praticar a palavra de Deus, é servir a Deus em espírito e em verdade. É você se esforçar. Se você está esperando algo da parte de Deus, se esforce e eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer milagres na tua vida, amém? Fica com esta palavra no teu coração e que Deus continue abençoando cada um de vocês, amém?